pessoal, estamos começando mais um Pod Animales e no episódio de hoje nós vamos falar sobre doenças da cavidade oral. Você que tem aí um cão ou um gatinho que sofre de alguma alteração que tem, fica ligadinho que a gente vai discutir isso aqui hoje. E para começar, hoje eu tô aqui com duas convidadas, né? Doutora Júlia Santana, que é especializada em odontologia veterinária. Tudo bom, doutora? E aí, Carol, tudo bem? Tudo bem. E doutora Adriele Vieira, que é especializada em cirurgia e oncologia veterinária. Mais uma vez aqui prestigiando a gente. Tudo bom, doutora? Tudo bem, Carol. Muito obrigada mais uma vez por esse convite. Nós que agradecemos. E hoje, como eu falei, vamos falar de doenças que acometem a cavidade oral do cão e do gato. Para começar, é importante a gente saber o porquê da avaliação oral, né? Doutora Júlia, qual é a importância dessa avaliação da cavidade oral quando você atende um paciente? Carol, primeiro, obrigada pelo convite. Todas as vezes que eu sou convidada para falar sobre odonto, sobre boca na veterinária, eu fico muito feliz, porque eu acho que é um espaço importante para falar sobre saúde dos nossos pets, né? Que hoje já não são mais pets, eu acho que é membro de família. Com então certeza. Isso muda um pouquinho a forma que a gente visualiza alguns locais dele, e a boca é um deles. Então, a primeira coisa é lembrar que a boca é porta de entrada. Então, se ela é porta de entrada, obviamente que toda a funcionalidade daquela estrutura, ela precisa estar apta para funcionar de uma forma muito adequada. Sim. Então, se eu tenho um animal que tem uma doença em boca, eu estou pensando que vai ter dor, que vai ter desconforto, que a parte alimentar dele vai estar comprometida, que ele vai trazer incômodos, às vezes, para a própria família. Então, é aquele animal que tem bafinho, é aquele animal que, às vezes, sangra, que tem secreção na boca e que incomoda ali. O bafinho, né? O bafinho de sempre, né? Bafinho sempre bafinho chega pra onça, gente. Doutora, mas tá com bafinho. E que às vezes a gente ainda fala, é normal. É o bafinho de cachorro. E que não é. Então, a boca, ela é eu sempre falo isso, a boca é a porta de entrada e a gente precisa cuidar bem da entrada da nossa casa, né? Sim. E a boca seria isso. Com certeza. Doutora Adriele também, né, deve ver muito isso na sua rotina. Algo que eu percebo, às vezes até na avaliação, né? Às vezes olhou tudo, examinou, fez exame físico, olhou ali a mucosa e aí passou. Não observou direito ali a gengiva, os dentes, né? Não fez perguntas ligado a esse sistema. Como é que você lida na sua rotina, né, quando você vai avaliar a cavidade oral? Então, como a doutora Julie falou, né, a boca é uma parte muito importante dessa avaliação. E assim, na minha rotina como oncologista, né, infelizmente eu pego muitos casos de tumores, né, neoplasia de cavidade oral. Muitas vezes ele vem diagnosticado ali pela clínica, né, então a pessoa que está ali na linha de frente, né, no atendimento clínico geral, é o que de fato percebe aquele tumor de alguma forma. Seja pela própria queixa do tutor, né, de levar, de fato, tem uma alteração nessa boca, essa boca está sangrando. Ou, às vezes, é algo muito silencioso, às vezes o tutor leva por uma falta de apetite, né, doutora, ele não está comendo. E aí, quando o clínico, de fato, faz essa avaliação mais minuciosa, né, então, essa avaliação da cavidade oral é extremamente importante. Então, abrir a boca do animal, avaliar tudo, porque muitas vezes a gente está procurando ali, né, o que é que tá causando aqueles sintomas, né? Aquelas alterações no cachorro. E às vezes tá na nossa cara, tá literalmente, né? Na cara do cachorro, que é a boca. Tem essa dificuldade, às vezes, né? De abrir, de fato, a boca do animal. Às vezes é um animal agressivo. Mas é extremamente importante a gente não esquecer dessa cavidade oral na avaliação física do animal. E uma coisa, Carol, que eu vejo muito, acho que não sei se ele também pega em situações como essa, às vezes o tutor chega com todo o histórico ali direcionando pra boca. Sim. Então, não tá comendo, tá? Mas não tá comendo, a gente pode abrir aqui um leque de situações. Sim. E aí ninguém olha a boca. E aí você faz exame de sangue, ultrassom, tomografia, todos os exames, manda para um gastro, faz tudo. E aí quando o gastro, um especialista ou qualquer outra pessoa abre essa boca, aí, opa, não é aqui, tem uma coisa, na verdade não é, assim, tem uma coisa na boca. Vamos voltar um pouquinho os passos. E aí fica aquele climão, né? Vocês estavam falando, eu até lembrei de um caso, que no início eu falei assim, não sei se eu vou lembrar de tantos casos assim, mas foi até um recente, de um poodle
que ele veio por isso, por falta de apetite, né? E aí ele tinha ido numa emergência, numa clínica, feito exame de sangue, feito ultrassom, tinha feito tudo. Aí eu fui fazer o exame físico. Fiz tudo e abri a cavidade oral. Quando eu olho a língua com a úlcera enorme ali. Então era isso que ele não estava conseguindo, porque imagine deglutir com uma ferida nessa região, né? E é uma coisa que eu trago na consulta, assim, eu acho que é trazer muito o tutor para o responsável de forma geral, para condição também de paciente. Sim. Porque se ele entende que aquilo dói, eu acho que ele começa a olhar diferente pro paciente. Sim. Às vezes o cara tá lá, doutora, poxa, eu tenho uma doença periodontal grave, o dente tá mole. Às vezes leva aquilo até com uma certa piada, assim, vai ficar banguela. Só que o animal já tá ali há 1 ano com aquela condição que é dolorosa. Sim. E aí quando eu percebo isso, eu pergunto pro tutor assim, deixa eu te perguntar uma coisa. O boca incomoda, né? Aí ele, você já teve afta? Você já queimou a pontinha da língua tomando café? Ai. É um negócio extremamente desconfortável. Você passa o dia, assim, poupando, comendo devagar. Sim. Agora, você imagina um cachorro com uma boca, às vezes, numa condição tenebrosa. Tenebrosa. Os dentes tudo mole eu também costumo fazer isso, porque existe uma pergunta, né, que sempre fazem, pelo menos na minha especialidade, né, o pessoal já faz muito essa pergunta. Doutora, ele está sentindo dor? E aí eu sempre trago isso pra ele, né? Eu pergunto, se fosse com você, se você estivesse com essa alteração, você estaria sentindo dor? Você acredita que estaria? Porque muitas vezes a dor no cão e no gato, ela é negligenciada. E essas afecções de cavidade oral, ela dói muito. Então causa ali todo um desconforto que às vezes o animal, ele não fala, né? Então ele vai mostrar com alterações comportamentais. Então é importante o tutor, ele estar ciente dessas alterações e perceber o animal dele, né? Porque se ele não falar e a gente não tá lá, né, na casa dele, então ele que vai realmente perceber e vai levar no veterinário. Agora, uma pergunta aqui. Quem é o tutor que mais percebe alteração comportamental? De gato ou de cachorro? De gato. Não tem jeito. Gato. É sempre de gato. Eles são super detalhistas. Super. Que bom, né? Porque antes a gente recebia o gato já assim, no nível... Hoje em dia eu recebo o gato na menor alteração. Exatamente. Que aí a gente já vai investigando. Eles são muito detalhistas, muito atenciosos, né? Que bom que eles percebem, né, desde o início, a alteração do gatinho. E que bom porque o gato, ele é o que costuma realmente esconder mais a dor, né? Eles são animais que falam animais estoicos, né? Então eles são mais ali, eles escondem mais a dor justamente porque eles são tanto caçadores quanto predadores, né? Ou caçadores quanto caçam, né? Então... meio que é uma espécie que realmente eu sou tutora de gato. Aí, tá vendo, gente? Então, é uma espécie que realmente a gente, como tutor, né, a gente aprende ali algumas coisas pra poder realmente perceber detalhes ali na espécie, porque não é como um cachorro. Ou aquela velha conversa também, né? Doutora, não tá doendo não, ele tá comendo. Não, mas foi sempre assim. Mas ele tá comendo. Tá comendo. Mas aí a gente se pergunta, imagine, pra ele tá comendo com aquele nível de dor. Então ele tá ali esgotando qualquer possibilidade de... Ele não se entrega, né? Não é fácil. Porque tem aquela mente deles, né? Às vezes, é velha, é assim mesmo. Não é assim mesmo, né? Se tem alguma alteração na cavidade oral, a gente precisa tratar, porque dói, como vocês falaram, né? Dói bastante. Então, a gente tem, desde o início, tá tratando o animal. É muito complicado isso. Mas a gente segue em frente, ajudando os cães e os gatos. Falando sobre doenças, né? Nessa parte que a gente já falou, vamos entrar um pouquinho na gengivite, porque eu vejo que é um clássico, né? Eu, como clínica, né, geral também, além de ser dermato, quando eu vou avaliar, eu pego muito animais com gengivite. É uma alteração recorrente também para vocês? Então, a gengivite de forma isolada, ela, na verdade, ela é um sinal de alguma coisa que está acontecendo naquela boca. Então, a gente na odonto pega muita gengivite, porque às vezes o animal tem uma doença ali já mais comum, uma doença periodontal, independente do nível dela. Leve, moderada, grave. A gente pode pegar uma gengivite, no caso de um gato, por lesão de reabsorção felina. A gente tem inúmeras doenças que podem cursar com o grau de gengivite. Inúmeras.
Mas é o mais comum, né? É um sinal, então, para outras questões. Assim, tem paciente que, às vezes, é a gengivite que leva ele até o veterinário, até o odonto. Ou o contrário, né? Às vezes, o tutor, o veterinário, olhando, fazendo a avaliação da boca daquele paciente, visualiza a gengivite e direciona para o colega especializado. Porque... e aí é o primeiro passo, né? É o que a gente observa, é o quê? Doença periodontal, o mais comum, né? E às vezes quando eu vou perguntar, tá escovando o dente, não consigo escovar. Isso aí é o clássico. É o clássico. Mas a gente chega lá também, a gente vai conversar sobre isso. Essa parte aí é o clássico do consultório. Aí tá escovando, não tô conseguindo, aí a gengivite tá lá. Que você falou uma coisa interessante, né? Dessa reabsorção dentária em felinos. Que é algo que acontece e que muitas vezes pode passar até despercebido, né? Porque às vezes tá vendo ali uma alteração, é só uma gengivite. Mas não olha realmente, como você falou, de perto e não vê essa questão. O que é essa reabsorção dentária? Explica só pro pessoal de casa entender melhor. Nós temos hoje na odonto inúmeras doenças muito comuns a cães e gatos. Sim. Inúmeras. Algumas mais comuns em gatos, outras em cães. Sim. Em gatos, já que a gente estava falando aqui deles, você é gateira, mas já em breve serei eu. Mas em gatos, de forma geral, assim como os cães, eles também têm alterações odontológicas. E isso é mais comum do que a gente imagina. Desde a doença periodontal, que é engraçado que o livro sempre fala, né? Quando a gente começou a estudar, quando eu estudei sobre odonto na faculdade ou na pós, a gente pega lá um parágrafo de qualquer livro de clínica, ele vai falar assim: doença periodontal é afecção recorrente em cães e gatos em até 96% dos pacientes. Aí você sai para pós, 96% do paciente. Aí você vai para a prática clínica em 100% dos pacientes. Porque é o tipo de alteração mais comum que tem em cães e gatos. Quando eu vou para a espécie felina, isso muda um pouquinho. Não na questão da porcentagem, isso tem, todos têm. Mas porque os gatos também têm um tipo de lesão muito comum, que é a lesão de reabsorção. E que muitas vezes, o primeiro sinal é a gengivite. E aí eu falo, é isso que separa homens de meninos na condição do veterinário clínico. Porque o veterinário clínico, ele precisa ter um olhar muito bom. E assim, não vou falar pra você que é um olhar muito bom no sentido de, poxa, eu tô vendo aqui em 3D um negócio. Não. Ele só precisa saber olhar a boca daquele paciente. E aí, Dri também, a gente trabalha com colegas de felinos que são excelentes, colegas clínicos também, que têm um olhar mais cuidadoso, assim, que quando o tutor fala, olha, tá sem querer comer, ou então, poxa, eu vi a boca, tá com cheiro estranho, tem uma gengivite, porque o tutor também fala isso. Hoje a gente tem ChatGPT, hoje a gente tem Google, hoje o cara tira uma foto, manda pro chat, o chat diz o que é que tem ali. Printa, né, e manda pra então, gente. quando você tem quando a gente tem esse colega que se depara com uma situação como essa, ele olha, ele visualiza a gengivite, ele visualiza às vezes uma hiperplasia da gengiva, ou seja, um crescimento anormal daquela gengiva, e ele já direciona o tutor, olha, é bom você passar no odonto, porque talvez esse comportamento dele de se esconder, de não querer comer, de vocalizar quando vai comer, é um comportamento de dor mesmo, de desconforto. Então procura um colega dentista, e aí geralmente é o que acontece. Mas o que é uma lesão de reabsorção? O nome já traz, né? Lesão de reabsorção felina. Então ele já direciona bem para quem é o público. É muito comum a gente encontrar em gato, de qualquer idade. Mas em cães é muito mais difícil. Eu já peguei cão com lesão de reabsorção, mas é muito mais difícil. Em gato, poxa, eu pego toda hora. Às vezes vem com tratamento periodontal e eu encontro uma lesão de reabsorção. Mas o que é? É uma lesão. Então, ali, você tem um dente que ele é acometido por um processo de reabsorção. É como se o próprio organismo consumisse aquele dente. Isso acontece, a gente não sabe ainda direito o porquê, não consegue definir ainda na literatura o que é que estimula isso no paciente. Mas o que a gente sabe é que os gatos, de forma geral, eles têm alguma coisa ali, um start, que estimulam células que destroem o dente. Então, você olha um dente que antes era saudável, você vai para o raio-x, você volta na clínica e você já sabe que aquele dente está sendo destruído. Não é uma cárie, como muita gente acha, é uma destruição mesmo do tecido duro ali do dente, da lâmina dura do dente. E uma lesão bem dolorosa. De novo eu trago, boca dói. E boca dói porque a gente tem um órgão ali, que é um dente, e ele tem toda uma composição em seu interior que é altamente vascularizado, que é altamente sensorial. Então, tudo que destrói aquilo e que expõe essa camada mais interna do dente vai doer. Então, a lesão de reabsorção basicamente é isso.
E o animal ele pode perder o dente por conta dessa... Sim. Na verdade, a lesão de reabsorção é o maior problema que eu tenho, porque no consultório, quando a gente fala assim, eu não sei, acho que daí também, quando a gente fala, vamos ter que tirar partes do dente. É o maior caos dentro da clínica. Assusta, né? Assusta tudo. No dente, às vezes, um dente que já tem indicação de extrair porque tá com mobilidade, não tem mais nada, nenhum funcionamento naquela boca. Ou em cirurgias um pouquinho maiores, que a gente precisa fazer ali umas mandibulecas, alguma coisa do tipo. Eu vejo que os tutores sempre ficam com receios. Na parte de Adriele eu até entendo, porque são cirurgias bem extensas. Mas na parte do dente, se o dente tem uma lesão de reabsorção, eu tenho duas possibilidades. A primeira, entender que aquele dente está doendo, que já está num nível de dor. Sim. E aí eu faço a extração, porque eu não tenho como reverter isso. É uma lesão progressiva. Então eu identifico e extraio. Segunda coisa é entender... a segunda possibilidade é um dente que iniciou um processo de lesão de reabsorção, mas ainda está numa região que não dói. E aí, a depender da participação do tutor, a gente pode acompanhar esse tipo de lesão, só acompanhar. E aí, no ano que vem, daqui a 6 meses, eu não sei, a gente vai fazendo o tratamento necessário. Sim. Mas, geralmente, as lesões de reabsorção, elas acompanham a extração do dente. E vive super bem, viu? Tá vendo, gente? Cuide dos seus animais. Percebeu qualquer alteração, leva no médico veterinário, principalmente o odontologista, tá? Uma Diga, coisa doutora. importante que seria importante para falar, que assim, Julie, a gente tá falando aqui, né, de doenças, já que estão ali acontecendo, mas eu acho muito importante a gente focar também na prevenção. Então, focar em consultas também preventivas, né? Todas essas doenças aí de cavidade oral, a gente sabe que geram uma inflamação ali, né? Uma inflamação crônica. Então, muitas vezes, chegam pacientes pra mim que têm tumores de cavidade oral e ele... Na verdade, eu acho que... Eu não vou lançar uma porcentagem aqui, mas eu acredito que 100% deles tem uma doença periodontal associada. Então, por isso que muitas vezes eu tô junto com ela. A gente vai fazer uma cirurgia de cavidade oral, né? Seja uma retirada de tumor ali em mandíbula, enfim. E a especialidade dela tem muito mais cacife, né? Pra lidar com essas cirurgias de cavidade oral. Mas não só isso, porque entra também um tratamento periodontal ali. Porque é importante. Então, toda doença inflamatória, ela é crônica, né? Ela pode gerar um processo neoplásico. Então, se a gente não cuida, né, dessa cavidade, dessa boca, né? Como a gente tá falando aqui da importância de... É uma porta de entrada, mas também é uma região que, quanto mais inflamada de forma crônica, pode gerar outras coisas piores, como câncer, né? Então, a gente não esperar essas coisas acontecerem. Eu acredito que a consulta periódica, né? Como a gente vai pro dentista? A gente tem que ir pro dentista. Não adianta a escovação não é suficiente, né? Então a gente tem que ir pro dentista pra poder cuidar. Não é? Aí, de novo, é bom de fazer a nossa relação. Se eu vou todo ano pro dentista mesmo escovando os dentes, pelo menos 2 vezes ao dia, tô botando o mínimo, 2 vezes ao dia, vai, de manhã antes de ir pro trabalho, de noite quando você chega. Os nossos cães que não escovam dia nenhum, por que a gente não leva? E eu vou agora inserir isso nas minhas consultas, a prevenção, ir no odontologista pra... A parte preventiva, ela já fala, né? Você previne o pior. Você previne perda do dente, você previne, às vezes, uma alteração que mais na frente eu não tenho muito o que fazer. Pra você ter uma ideia, a gente trabalha muito junto. E não é só a Adriele, eu tenho outros colegas também, gastro-oncologistas, outros colegas de outras especialidades, clínicos de confiança, isso tudo é muito importante pra gente. Mas, pra você ter uma ideia de como é que isso funciona. Eu pego muito paciente com doença periodontal grave. Você foi falar de doença periodontal agora? Tem que falar. A gente já entrou aqui no assunto. Doença periodontal é uma doença que o nome já fala, periodonto, peridental, né? Assim, você tem um dente, mas você vai ter estruturas que seguram aquele dente e que dão sustentação, segurança ao dente. Então, a bactéria, o biofilme bacteriano, ela vai criar uma película ali, que quando a gente não remove, ela vai causar um processo de inflamação que é crônico, porque não é do dia pra noite, aquilo persiste por muito tempo. E aí a gente visualiza a gengivite, com o avanço disso, a progressão disso, exposição de raiz, retração gengival, exposição de furca, até chegar aí no estágio, pra mim, um dos piores, que é a da mobilidade dentária, aí, que cursa com extração ou a queda desse dente.
E muitas vezes eu pego pacientes, que eu acho que é o mais comum hoje da clínica, pacientes que já chegam numa situação de boca, eu acho que eu não tenho nem nome pra definir, né? No nível que chega, né? Cemitério, assim. Bem caótica, bem mas caótica. Bem caótica. E aí esses pacientes, eles, acredite, não é incomum. Ele vai pro clínico, vai pra qualquer colega. Ah, não, tem que tratar a boca, bora fazer uma tartarectomia. Faz assim, bora fazer algo... Porque na cabeça dele também é algo simples. É só uma limpezinha. É só uma limpezinha. Como já aconteceu várias vezes. É só uma limpezinha. Porque o cheiro tá muito ruim, doutor. Tá sangrando muito, tá salivando muito. Vamos fazer só uma limpeza. E aí, faz a limpeza. Com um colega que não é especializado. Sim. Vai pro colega. Devolveu com o que tinha de dente branco, bonito, volta, mas o cheiro não passa. Não passa. A salivação não passa, a secreção não passa, nada passa. Aumento de volume não sai. Aí ele volta. Aí é quando o tutor, às vezes por conta própria, procura o dentista. Ou às vezes ele volta e faz uma outra tartarectomia. Porque também, eu já vi isso acontecer. Já vi que não, faz que tem que fazer de novo, aí volta. E eu falo, pô, pega mensal, Sim, aí esse cara volta pra mim. Sim. Com o animal. Porque ele procura, tá incomodando muito ele. Ele me procura. Ah, doutora, então eu fiz isso, mas não tá adiantando. Queria saber o que pode fazer. Aí tá, eu avalio. Às vezes na avaliação, abrindo a boca, eu já identifico que tem mais coisa além do que eu gostaria. E aí é quando a gente encontra tumores, muitos. Eu já peguei casos, assim, de sentar e querer chorar. Porque você fala, caramba, como o tempo foi determinante nisso aqui. E eu estou de prova, porque ela me manda um áudio. O áudio. Pra deixar bem registrado. E assim, eu mando... E eu tô muito triste. Eu tô com muita raiva. Porque a gente fica com muita raiva. E eu vou falar pra você, o problema não é o tutor. Me desculpe, assim, claro que tem situações, mas a maioria das vezes o problema não é o tutor, não. Porque eu entendo que a gente tá lidando com uma pessoa que é leiga. Que muitas vezes a gente nem sabe olhar aquela boca também. E ele não sabe que aquele aumento de volume muitas vezes não é normal. Não tá, é que vem de alguma outra coisa mais profunda, uma coisa mais importante. E aí eu pego muito paciente assim. Ah, doutora, eu trouxe aqui porque tá com esse carocinho. Aí eu vou ver o carocinho, carcinoma, fibrosarcoma, melanoma. E aí é quando eu faço a minha parte. Sim. Que é conversar com ele. E é importante ter essa conversa, porque quando ele já chega em Adriele, ele já chega minimamente informado que aquilo ali pode ser algo pior, né? Do que ele acha que... não é coisa tão... É mais complexa. Sim. Não, mais complexa. Então, às vezes olho essa boca, abro, identifico, converso com ele, já entro com as medicações de suporte que eu acredito que seja legal. Adriele, se chegar alguma medicação lá que não me fale, Jesus. Mas geralmente eu já faço essas prescrições. Já informo sobre as possibilidades. Falo do tratamento periodontal. Porque é o que o Dri comentou. Não adianta a gente pensar em uma cirurgia radical se eu tenho uma boca que ela ainda está infeccionada, inflamada, e você tem ali um processo que vai impedir cicatrização, resposta imunológica do indivíduo, que você vai impedir um monte de coisa naquele animal. E favorecer a progressão, né? A gente está tratando um câncer que tem uma grande chance de recidiva, muitas vezes. Sim. E aí a gente não está tirando ali um fator primordial, né? Que pode afetar essa progressão. Então, o meu tratamento, ele precisa estar junto com o do onco. Sim. Você tá falando aí já de, né, neoplasias, então vamos entrar pra essa parte assim, né, que eu tava vendo que entre as neoplasias, a cavidade oral, ela tá em 4º lugar, então pra gente ver como isso ocorre, né, não é algo pequeno. E aí eu queria começar falando sobre o carcinoma de células escamosas, né, que é um tumor que você encontra com essa facilidade, assim, nos casos? Então, dentre diversos tumores, né, na cavidade oral, ali os principais que a gente encontra, infelizmente, e que tem um prognóstico realmente ruim. Muitas vezes, né, é o carcinoma, é o melanoma, o fibrosarcoma. Então, assim, são neoplasias que realmente têm uma recorrência muito grande, né, em cada espécie a gente vê uma recorrência maior de algum deles, né, então carcinoma a gente vê muito mais em felinos, né. Sim. Tanto eu até no outro podcast eu falei sobre carcinoma, né? Se você puder só relembrar um pouquinho do que é pra galera. O carcinoma é um tumor ali que acomete ali principalmente pele, né? Sim. Então nos gatos, esses gatos eles têm uma predisposição maior, principalmente gatos de pele clara, né? Em regiões mais expostas ali ao sol, né? Então pina de orelha, né? As pontinhas de orelha, plano nasal.
Só que sim, também pode acometer a boca. E quando acomete a boca, aí fica muito pior. Mais difícil. Porque os tratamentos, né, do carcinoma, né, é um tumor extremamente invasivo. Ele é pouco metastático, mas ele é extremamente invasivo. Então, quando a gente pensa em tratamento de carcinoma, a gente pensa em um tratamento com margens, né? Retirar aquele, não só o tumor, mas retirar a margem. E quando a gente fala de margem em boca, aí que complica. Não temos. É muito difícil. Porque quando, por exemplo, acomete regiões de mandíbula, a margem é a mandíbula. É a mandíbula. E como é que a gente pensa na retirada de mandíbula de um gato, né? Em cães, a gente costuma ter uma resposta bem melhor em relação a essas cirurgias. A gente consegue ter uma resposta no pós-operatório do cão. Ele já, inclusive em pós-operatório, pós-imediato, ele já conseguiu comer sem aquela parte da mandíbula que a gente retirou. Mas em gato, a gente tem um desafio muito grande, né? Então, é um câncer, né? Que ele pode acometer mandíbula, pode acometer ali assoalho de língua, né? Pode acometer maxila. Então, são regiões que realmente a gente fica desamparado ali em questão de tratamento, né? Em questão de controle daquele tumor. E aí, mais uma vez, quando a gente fala... Já aconteceu, né? Sim. Aí a gente entra pro tratamento oncológico, seja cirurgias, seja quimioterapia, seja radioterapia, que hoje a gente tem essa possibilidade, apesar de a gente não ter aqui na nossa cidade, né? A gente tem em outros lugares do país. Cuidados paliativos, mas eu penso na importância muito do tutor saber disso, né? Para um diagnóstico precoce. Sim. E também na prevenção. Né? Porque, como eu falei, inflamações crônicas, elas podem sim gerar neoplasias. Porque o câncer é basicamente uma doença multifatorial, que é causada ali por alterações genéticas. Então, tem alterações ali no gene daquele próprio animal, sim. Né? Da gente, enfim. Mas alterações epigenéticas, ou seja, alterações ali que o meio, né, em que ele vive, o alimento que ele come, tudo que acontece ali pode causar alterações ali genéticas. Isso por um período de tempo, ou seja, não vai ser uma coisa que ele comeu hoje, ou ele ter se exposto ao sol hoje, que vai causar o câncer. Então, precisa de um período de tempo. Para culminar ali, para gerar, de fato, um fenótipo, que é aquela alteração celular, né? Então, quando a gente fala de alterações epigenéticas, genéticas, por um período de tempo, a gente fala de alterações crônicas. Então, a doença da cavidade oral, né, em geral, né, diversas alterações da cavidade oral ali, de forma crônica, é um fator extremamente importante. Então, olhar a boca desse gato, desse cachorro, é extremamente importante para a gente evitar justamente a formação de tumores. Seja carcinoma, seja melanoma, né? Então, é um tumor realmente muito agressivo. E o diagnóstico precoce é extremamente importante, porque o tamanho vai dizer muito sobre a nossa cirurgia também, né? E muitas vezes, infelizmente, na nossa rotina é o que a gente pega de diferente. A gente já pega em estágios muito mais avançados. Você falou, né, da cronicidade da doença. Sim. Então, se a gente consegue fazer a prevenção, a chance disso acontecer, né, dessa doença se desenvolver, é menor. A gente reduz uma das possibilidades, né? E assim, eu falo que tem uma amiga minha que fala direto, rapaz, você deveria fazer onco, você pega muito tumor em boca. Eu falo, não, deixa pra Adriele. Assim, eu passo essa ideia, porque é uma área extremamente difícil mesmo de você lidar, porque eu vou um pouco além. A gente não tá lidando só com animal. Quando eu entrei na faculdade de veterinária, eu via muito, assim, colegas falando, estou fazendo veterinária para lidar com bichos. Porque eu não quero lidar com pessoas. Então essa pessoa tá na pior área que ela podia escolher na vida. Com certeza. Porque hoje a nossa família ela muda, ela é multi-espécie. Então hoje bicho, talvez isso funcionasse há 20 anos, ou quando você lida com a parte de grandes aí, e depende do grande. Depende do grande. Mas a gente tá lidando, eu lido muito com pessoas. E eu brinco que eu sou pisciana demais pra isso. Porque eu acabo me envolvendo muito, assim, com aquilo ali. Apesar de não demonstrar, eu falo, você tem cara de mal, mas tem que manter a pose de mal, porque senão você sofre muito. E eu pego muito paciente, assim.
E às vezes ele vem de uma conduta clínica ou especializada, o que seja. Mas ele vem de uma conduta, às vezes, que não olhou para aquele paciente com atenção. E aí você começa a deixar aquele problema que antes era tratável numa situação que agora não tem outro local. E aí você pega um animal que antes era tratável e agora vira paliativo. E direto com a Adriele é isso. Sim. Eu tô com um paciente agora, aquele York, que eu mandei pedir pra ela, pedir pra ser acompanhado por ela. Tô com um paciente York novo, tem o que? Acho que 6, 7 anos, alguma coisa, não sei, acho que é alguma coisa assim. É meia idade. Foi fazer uma tatarectomia, a tutora falando, sinalizando, olha, tem uma alteração nessa boca, ele tá fazendo um comportamento de dor, isso é estranho, olhem a boca. Sedaram, olharam a boca, não viram nada. Não fizeram nada no primeiro momento. Me chamaram, porque ela insistiu que tinha alguma coisa. Ainda bem que ela insistiu. Aí aquela coisa, né? Não sabemos o que é, bora mandar bucha. Mas tá certo. Mas também o correto. Ocorre, Quando eu não com sei. Com certeza. A gente vai procurar. Quando eu sei, quando eu sei. Não sei, não vi isso ainda, vou ver o que é. Vou procurar saber. E aí, esse paciente, eu olhei, disse que não tinha nada. Eu falei, vamos sedar. Existe um medo na veterinária pela sedação, né? Pra avaliação. Eu acho que é mais o medo de falar pro tutor que precisa fazer uma sedação. Pode ser. Do que o medo da sedação em si. Mas o animal que tá rígido, que tá bem. Não, e outro, às vezes eu tenho um quadro ali que exige a sedação. Sim. Não é uma besteira, vou aqui avaliar pra contar dente. Não, você vai avaliar porque você tem uma suspeita clínica e se baseia em algo que tem algo naquela boca que eu preciso olhar hoje. E aí você pega esse paciente, seda, foi o que eu fiz, abriu a boca, tava lá, 2 lesões assim, estranhas, mas é aquilo, tem algo novo que não era pra estar ali anatomicamente? Tem. Bora fazer uma biópsia. E a doutora falando, não tem um negócio. Bora fazer uma biópsia. Mas acredite, já existiu uma foto com essa lesão, assim. Eu fiquei, rapaz, aí tá, abri a boca, sedei, tirei um fragmento, biópsia. Engraçada, né? A biópsia veio, eu acho que quanto tempo a biópsia? 15 dias? 10 dias? 15 dias. Pronto, a biópsia veio. O animal não estava melhorando, a biópsia veio. Mas veio com uma indicação que não tinha... Inconclusiva não, né? Pelo amor de Deus. Assim, que não condizia com a alteração. Você olha e fala, isso aqui não bate. Não tá batendo isso. E aí vem a questão também da gente, como veterinário, ser muito safo nessas coisas, assim. De olhar e falar, opa, isso aqui não tá... eu já peguei uma assim, acho que até comentei com você sobre isso. E entra também explicar pro tutor que o exame que você está fazendo pode vir também inconclusivo. Né? Exatamente. Infelizmente isso deixa acontece, a gente muito estressada também. Porque a gente quer saber o que está acontecendo, mas pode acontecer. Citologia é o babado para fazer isso. Mas aí entra também a comunicação. Falar pro tutor que citologia é um exame triagem. Sim, tem que sempre deixar claro isso. É extremamente importante, mas é um exame de triagem. A gente esquece de falar isso. E aí é onde vem o doutor fica estressado. Então, assim, eu tô lidando ali com o paciente, mas com quem vem junto. E às vezes vem a família inteira pro consultório. Não tem nem cadeira, mas tá todo mundo comigo isso acontece direto. E aí o tutor tá tão estressado, tá emotivo, tá angustiado, tá com medo, ele não sabe o que é aquilo. Então você tem que ter o jeito de conversar com ele também e... De novo, de reforçar cada tópico desse. O que pode ser, o que pode não ser. Pra que serve cada exame. Sim. Porque o tutor tá ali pra falar assim, não, mas peraí, eu tô gastando dinheiro pra quê? Tem que deixar tudo bem claro, muito definido. Então, esse paciente passou por tudo isso, fez a biópsia veio com uma definição ali que eu não concordei. Falei, isso aqui não é isso não. Bora fazer outra. E aí, esperando a biópsia, o animal piorando, eu falei, quero abrir a boca e fazer o tratamento desse paciente. Vou radiografar a boca toda, ver se eu acho algo que justifica. Sim. Porque até então, apesar de não concordar, eu só tinha aquilo de exame para ancorar. Eu falei, vamos fazer o seguinte, eu vou abrir a boca desse animal, fazer o tratamento e radiografar. Fiz o tratamento, quarto premolar superior. Até hoje eu lembro, eu tava com um estagiário. Quando eu peguei, radiografei, eu falei, isso não é o que a biópsia tá falando. Você tomou. Ah, mas como é que você sabe? Isso tomou. Aí a gente extraiu o dente, não tinha mais osso assim em maxila. Sim. No mesmo local da lesão não tinha. Você palpava assim, era um negócio diferente, uma textura diferente, um aspecto diferente. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou recoletar, vai pra biópsia agora daqui dessa lesão. Vamos fazer uma tomografia de crânio. Caraca, não quero nem. E às vezes, acredite, às vezes vem da própria equipe de falar... Peraí, pô, não, é muito, é demais. Espera aí também. Eu falei, não, peço uma tomo. E se não der nada?
É um exame. Bora fazer um tomo. Fez um atomo, alteração. E não era pouca, não. Muita. Já tava pegando o que ali? Maxila? Destruição ali da maxila, cavidade nasal já entrando. Nossa, né? cavidade nasal é uma das piores coisas. Ou seja, era já uma lesão que não cabia nem mais cirurgia. Não cabia cirurgia. E aí, assim, quando eu vi o resultado, a doutora... E aí, doutora? E aí? Você viu o exame? Você viu a imagem? Eu falei, espera o laudo. Mas você viu? Calma, vamos ver como isso vai cair. Saiu o laudo. Quando eu vi o laudo, já fiz o seguinte, encaminhamento para consulta com onco, medicação para o desconforto, conversa com a tutora, alinha com a onco. Dri assumiu o caso. E aí, é isso, chega pra mim justamente, como a gente tava falando até de tutores, né? Sim. A gente tem que saber lidar com pessoas. Isso é um fato, né? Tanto que pra eu entrar, de fato, na especialidade de oncologia... Eu tive que ter esse pensamento comigo. Eu vou ter que saber lidar com pessoas. E todos os dias eu aprendo, né? E todos os dias, inclusive... Se arrepende também. Tem um livro, né? Que eu tava lendo até hoje de manhã. A morte vale a pena viver. Alguma coisa assim, que é de... Aquela menina que é uma médica, que é paliativista, né? E esse livro tem vários ensinamentos ali dela, da parte paliativa dela, né? Sim. Do que ela viveu. Acredito. Então, assim, é extremamente importante a gente ter esse conhecimento de saber lidar com pessoas se a gente tá atendendo na veterinária. Porque o cachorro e o gato, ele faz parte da família hoje. Então, um tutor chega pra mim com diversas perguntas. Existe cura? Quanto tempo ele vai viver? Qual é o prognóstico? E o que é que a gente pode fazer? Ele tá sofrendo? São diversas perguntas que muitas vezes não é nem direcionado exatamente. Claro que ele tá pensando no animal e no que fazer. Mas você sabe que é muito pro psicológico dele também. Então, a gente saber conversar é extremamente importante. Esse assunto que a gente gerou aqui, né? É extremamente importante essa conversa. É que você falou da citopatologia, eu já vivi isso, de eu ter feito foi até de um mastocitoma, acho que eu cheguei a conversar com você. Tinha dado lá, falei, mas essa alteração não tá assim, como dizendo que não é. Aí eu falei, vamos repetir, vamos mandar pra outro lugar. A tutora ficou assim, poxa, de novo. Eu falei, mas é porque eu não tô ainda. E tinha dado ainda de alto grau, assim, sabe? Aí repetiu, totalmente diferente do outro. Aí, pra não bastar, eu falei, daqui a alguns meses a gente vai repetir o mesmo do outro. Então, assim, às vezes a gente tem que deixar claro. Pode ser que a gente tenha um resultado ali na citopatologia, mas pode ser que venha inconclusivo. Às vezes a própria alteração, na hora que você vai coletar, ela vem de um jeito que pra avaliar, é ruim. E isso eu falo pro tutor. Eu falei, tem muito sangue aqui nesse nódulo, talvez, né, vamos tentar fazer uma outra punção. Não, mas tá vindo sempre sangue, vamos mandar assim. Mas possa ser que dê inconclusivo. Então a gente tem que deixar claro. Porque depois, com razão, ele fica, mas você não disse que ia ter o resultado ali? Não, eu disse que poderia ter. Exatamente, ou não tem uma triagem. Como a gente tá falando de cavidade oral, é extremamente importante a gente falar sobre esses exames também, porque muitas vezes o ideal seria sedar, né? Como a Julie falou. Então, sedar esse paciente. E já que você está sedando um paciente, por que não já fazer uma biópsia também? Já retirar. Às vezes faz uma citologia e uma biópsia. Que a citologia a gente vai ter um norte mais rápido ali, né? Então é um exame que vai sair mais rápido. E se na citologia deu inconclusivo, você já fez a biópsia. Então ela já tá lá no laboratório. É uma região que é difícil da gente ter esses diagnósticos. Então é importante, né, fazer essa sedação para fazer essa avaliação melhor e colher exames ali que sejam satisfatórios, né? Porque mesmo um exame satisfatório, ele pode vir de forma inconclusiva. Então deixa a gente louco. Mas é uma coisa que eu queria perguntar para as duas. Vocês, né, avaliaram, percebeu que era até uma neoplasia. Vocês operam juntas, né, às vezes? Também. Sim. Fez a retirada, era um tumor possível de se fazer a retirada, não era tão comprometedor. E a recuperação do animal depois disso? Como é que vocês acabam
Então, lidando? Eu já falei um pouquinho, né, sobre isso. Porque foi na região ali, Depende de diversos fatores. Sim. Né? Depende do tipo de cirurgia, né? Então, tem tumores, né? Eu falei sobre o carcinoma, mas tem o melanoma, né? Que eu falei. Isso. Que são tumores também muito agressivos. Então, antes de mais nada, né, pra gente saber de recuperação de paciente, a gente teria que avaliar esse paciente clinicamente, se ele está preparado para essa cirurgia, né? Então, se essa cirurgia vai ser benéfica, de fato. Né? Então, entra o estadiamento oncológico, né? E aí, tem cirurgias, né, que são muito mais radicais do que outras. Então, e tem pacientes que vai depender muito da individualidade daquele paciente. Sim. Então, tem cachorros, né, que eu tenho um paciente que ele não tem a mandíbula completa, ele não tem. Ele vive super bem. Super bem. Uma coisa que é importante falar é que muitas vezes a gente tá, principalmente o tutor, tá pegado à parte estética, né? Então, de fato, aquele paciente, ele vai ficar com a estética ali... vai ficar diferente. A língua, ele não vai ter mais ali a sustentação. Então, ele vai salivar mais, né? Não salivar mais, né? Aquela saliva, ela não vai ter onde ficar ali. Vai ficar acumulada, né? Querendo ou não, a deglutição dele também fica um pouco comprometida, assim. Ele não vai conseguir segurar essa saliva da mesma forma que ele. Vai então, em outros termos, vai ficar aquela baba, vai sujar o pelo, mas... a gente retirou um tumor. Então, a gente tá aumentando o prognóstico desse paciente, né? A sobrevida desse paciente. Principalmente se esse tumor era algo agressivo ali. E a gente precisou tirar aquilo para dar realmente mais chance dele viver, daquilo não crescer mais e ficar de forma sistêmica, né? Que é o que a gente fala de metástase. Então... a recuperação vai ser muito individual. Geralmente, cães se recuperam muito bem de cirurgias. Se adaptam muito mais rápido. Se adaptam muito, né? E, assim, existe um medo também, questão de dor. De dor. Eu nunca fiz cirurgia em região de cavidade oral, mas tem algumas pessoas que falam, né? Que já fizeram. Sim. E que realmente... é algo que pode ser doloroso no pós, né? Então, a gente se prepara para isso. É um paciente que vai ficar internado. É um paciente que vai ter um bom controle ali, analgésico. Tem pacientes que a gente pensa já em colocar sonda esofágica, né? Pra facilitar a alimentação, aí vem a pergunta, por que a gente tem tanto medo de sonda esofágica? A gente não, me retira desse mundo. Eu tô vendo essa dor da sonda, não. Vai ficar com sonda, já fica uma coisa assim, como se o paciente tivesse... Não, gente, é uma preparação para aquele paciente ter uma nutrição mais adequada, porque isso medicação mais adequada. Impacta muito no prognóstico daquela cirurgia, né? Em minimizar as complicações pós-operatórias. Sim. Não levar uma desnutrição também, né? Porque... na parte odontológica, essa recuperação, ela vai acontecer... assim, eu falo que geralmente não me dá tanta dor de cabeça. Claro que isso é muito individual. Sim. E claro que também isso depende da cirurgia. Sim. Se for uma cirurgia pro lado de Adriele, que é uma cirurgia oncológica, como a gente pega... que às vezes vem com maxileque, mandibuleque, cirurgias um pouco, sei lá, mais invasivas, assim. Só para o pessoal entender que a retirada, a mandibulectomia é a retirada de alguma porção da mandíbula ou ela toda. Sim. A maxilectomia é a retirada de uma porção da maxila ou ela completa. Eu nunca tinha visto uma completa, até que esses dias um colega oncologista, que eu também gosto bastante, fez uma maxilectomia total. Total, meu Deus. Pra gente, esteticamente, é uma loucura. Minha cabeça... Eu tô pensando nesse caso, isso já tem uns 14 dias. Meu Deus. Eu tô há 14 dias pensando nesse cachorro, sério. Assim, pensando nisso. Mas é algo muito que eu penso pra resolver aqui dentro. Sim. Porque eu vi uma foto desse cachorro ontem na praia. Bem, com a família, ativo. Sem aquele incômodo que ele sentia antes. E assim, tudo bem, é feio. Mas... eu acho que existe, de novo, você tá tratando de um bem, uma coisa que é valiosa naquela família. É uma parte da família. Sim. E quem vai dizer se é feio, se é bonito, se quer, se não quer, é a família. Mas se você tem um prognóstico que vai favorecer mais 2, 3 anos, por que não? E é uma coisa importante, porque muitas vezes... eu vejo isso em casos de, assim, porque é um tumor que os clínicos conhecem mais, né? Sim, que é o melanoma. O melanoma. Melanoma condena o animal. Assim, prognóstico horrível. Pra que você vai fazer uma cirurgia? Mas se a gente pensar que se a gente fizer a cirurgia, a gente vai dar alguns meses para aquele animal sem dor, com qualidade de vida,
é uma cirurgia sim que é válida. Com certeza. Do que a gente deixar ele com aquele tumor crescendo e que vai, de certa forma, se espalhar, né? E ele vai viver muito, muito mal naquele pouco tempo que ele vai ter. Mas aí tem um ponto importante. Quem define isso? Isso. Quem é o ponto que define se vale ou não fazer cirurgia? Então, ela que vai dizer. É importante passar pela consulta oncológica justamente para saber se aquela cirurgia é benéfica. Se ela vai trazer benefícios. Então, entra muito o estadiamento do paciente, entra muito exames de tomografia pra gente saber a extensão dessa lesão. Não é uma escolha que a gente faz apenas olhando. Exatamente. Então, é algo que eu fico um pouco, confesso que eu fico um pouco chateada quando eu vejo pacientes que chegam pra mim, às vezes nem chegaram ainda, né? Na verdade, estão tentando chegar e aí eu sei que, na verdade, condenaram ele. Falou assim, doutora, não tem mais jeito. Já me disseram que ele vai viver aí 3 meses. E aí, o que é que eu faço? E às vezes é uma lesão que eu consigo sim dar. A gente sabe que o prognóstico é ruim, mas que eu consigo sim dar mais sobrevida àquele animal. E com qualidade. Porque quando a gente pensa em sobrevida, na oncologia, quando a gente pensa em sobrevida, não é só deixar o animal vivo por mais alguns meses. Sem qualidade de vida. A gente pensa em qualidade de vida. Então, se aquela cirurgia, por exemplo, é um paciente que ele já tem metástase, mas é um tumor que está sangrando, está incomodando, e ele está clinicamente bem, por que não a gente fazer uma cirurgia? Aquela cirurgia pode ser benéfica. Então, isso tudo vai partir de uma avaliação mais minuciosa e uma avaliação também do responsável do animal, se ele está disposto isso aí muda a tudo. lidar com aquilo. Isso muda tudo, entendeu? Né? Porque muitas vezes uma pessoa ela não tem essa disposição também. E o que eu vejo muito, que eu até falei isso no outro episódio, é o medo quando eu falo assim, vai ter que passar por uma avaliação com oncologista, a pessoa já fica... eu vou marcar hoje não, mas tem que fazer porque precisa. E eu acho que é um medo também que de novo, é porque a parte oncológica está muito enraizada também na parte humana. A gente fica sempre receoso. Isso, eu sinto muito isso nos tutores. Sim, mas só trazendo um pouquinho aqui, dando uns passinhos para trás sobre a questão da recuperação de boca, que você perguntou. Da parte odontológica mesmo, nos tratamentos que a gente faz, que tem múltiplas extrações, que muitas vezes tem, sei lá, que a gente vai precisar mexer ali em tecido da boca mesmo. Nem tá envolvendo o onco nessa parte. Geralmente, a recuperação costuma ser muito confortável. O fato dele perder 1 dente, 10 dentes, 40 dentes, que seja a boca inteira de dente, a recuperação costuma ser muito confortável, desde que a gente respeite essa questão da modulação analgésica. Eu preciso deixar meu animal confortável. Aí ele vai comer. Geralmente voltam a comer no mesmo dia, voltam a comer ração seca no mesmo dia, sem a presença dos dentes. Doutora, mas vai perder os dentes, vai comer como? Vai comer como ele come normal, porque existe um princípio aí básico da fisiologia de cães e gatos. Cão e gato não mastigam. Eles não precisam desses dentes para fazer a movimentação para fazer a ingestão dessa comida. Toda a parte deles de digestão é química. Por isso que se você der um pedaço de carne, um biscoito desse aqui, o que é que ele faz? Come pegar um que ainda não isso aqui é a maior tentação, viu? Acabou com a dieta. Mas, então assim, os nossos cães e gatos não precisam, a digestão é outra. O estímulo é outro, eles vão comer aquilo, ele prensa, pega, joga pro fundo da garganta e engole. Então, isso me deixa muito confortável na conversa com o tutor. E quando você senta e explica pro tutor que ele vai extrair 30 dentes, mas que ontem eu peguei um York de 4 anos de idade, que eu extraí, não vou nem falar quantos eu extraí, é melhor falar quantos eu deixei. Porque se ele tinha 42, ficaram 4. Os 4 caninos. E entra também a questão de... Muitas vezes o tutor pensa assim, até por conta da humanização desse pet, né? Verdade. Então, entender que é um cachorro, que é um gato. Exatamente. Não é a gente perdendo todos os dentes. Não é. Se a gente perde todos os dentes, é uma outra história. Mas um cão sem um dente vive super bem. E aí, a tutora... Quantos dentes? Eu falei, ficaram 4. Aí ela, Júlia do céu. Eu falei, Mas assim... Ela sabia como estava a condição, aí eu faço um vídeo e mostro. Aí ela, caramba, doutora, mas agora ele vai parar de sentir dor, né? Vai.
Tá bom, ótimo. Vai comer o que hoje? Falei, você dá o que pra ele comer? Ah, ele queria um franguinho. Deu franguinho pra ele, vai, dê seu frango. Já mandou mensagem, o animal comeu, bebeu, tá ótimo. A recuperação é confortável. Aí, agora, se eu tenho um paciente que eu sei que essa recuperação vai ser difícil, assim, pós-cirúrgico vai comprometer, vai ser ruim pra manipular, é um animal que não deixa manipular a boca, que eu não consigo fazer a medicação, recursos que eu tenho. Sonda esofágica. Eu gosto de sonda esofágica. Não precisa ter medo da sonda. Não. Assim, eu falo isso porque eu já trabalhei em locais que as pessoas não queriam de forma alguma passar sonda esofágica. Por que não passa? Aqui a gente não passa sonda. Por que você não passa sonda? Duas coisas respondem, você não sabe passar sonda. É a primeira coisa que a gente pensa. Ou a segunda coisa, você não sabe como a sonda funciona para conversar isso com o tutor. Sim. Toda vez que eu passo a sonda esofágica, que é um suporte alimentar medicamentoso, ela fica aqui no pescoço, né? A gente entra, faz essa fixação esôfago, mas fica para fora. Aquilo ali é um suporte essencial para alguns animais. Nutricional, gatos, medicamentoso. A Adriane falou isso aqui. A grande questão que eu acho que tem que ser conversada com o tutor primeiro, é uma sonda. É um corpo estranho que está naquele organismo. O organismo ele vai fazer aquela reação dele inflamatória ali habitual. Então, existe um comprometimento com o tutor de limpeza de sonda todo dia. Observação dessa sonda. Sim. Manejo de sonda, cuidado com ela. Não é para botar a sonda e deixar o animal correndo pela casa sem colar, sem nada. Segunda coisa, é um artifício que você pode usar e que você pode remover facilmente depois. Ambulatorial. E terceiro, é conversar mesmo. Todas as vezes eu falo com tudo, eu falo, eu fui para um congresso agora, ano passado, 30% das sondas pode dar muito errado. Muito errado. E eu já tive sonda que deu muito errado. Você tem sonda esofágica que deu errado? Muito errado. E isso é técnica? Não. Tem outros motivos aí envolvidos. Sim. Mas ainda é um recurso que eu utilizo. Então, assim, a recuperação costuma ser confortável. Pensando em boca, costuma ser confortável. A recuperação rápida, a boca cicatriza muito rápido. Então, às vezes, em 10, 15 dias, eu tenho uma paciente com a boca já nova. Pois é. Então é isso, né? O papo tá muito bom. Muito bom. Se deixar, a gente fica aqui falando, né? Sim. Mas a gente já tá chegando no nosso finalzinho do Pod Animalis. E aí a gente vai pra uma parte aqui que é muito boa, que é mitos e verdades, que faz um sucesso. Inclusive, eu sempre peço uma vinheta e eu acho que hoje vai acontecer, né? Então vamos lá. Tá aí minha vinheta, consegui. Então vamos lá, a gente tá falando aí, né, das doenças, né, da cavidade oral. Mito ou verdade? Se o pet está comendo, então ele não tá sentindo dor. E aí? Mito. Só não pode errar. Depois já pensou o especialista errando? Verdade. Pode sentir dor, não é mesmo? Bastante, a gente conversou sobre isso aqui. Os cães e gatos, eles escondem muito. Os cães são mais frescos, assim. Sim. Sentir, ele demonstra logo, mas gato principalmente. E é isso. Mito ou verdade? Todo tumor na boca, ele é maligno. Mito. Mito, né? Tem tumores que podem ser benignos, né? Sim. É claro que toda vez que você vê um tumor na boca, por favor, não negligencie. Mas existe, sim, a possibilidade de ser benigno. Existem tumores benignos. Vamos pra um aqui que eu sei que muita gente tem essa dúvida e às vezes acha que é certo. Senhor Deus, até medo. Mito ou verdade? Tartarectomia não precisa de sedação. Ai. Oxi! Quem é que tá contando isso? Tocou na ferida. Tocou na ferida. Tocou profundamente no meu coração agora. Mito. Primeiro que eu nem gosto de falar tartarectomia. Quem fala tartarectomia aí já começa a ter problema comigo aí. Tartareque. Tartareque é ótimo, né? Me ligaram esse dia, doutora, você faz tartareque? Eu falei, não. Não faço. Você faz a tarta? Mas você não é dentista, sou, mas não faz tartareque, não. A gente faz, se a gente tem uma doença periodontal, a gente tem um tratamento de doença periodontal. São coisas totalmente diferentes. Tartarectomia, quem vai fazer é qualquer pessoa. O tratamento periodontal, quem faz é o dentista, a gente tem raio-x, a gente tem um cuidado e uma avaliação que é mais profunda, detalhada mesmo. É bom as pessoas saberem, né, essa diferença na hora de... A tartarectomia, ela é vendida hoje na veterinária de forma muito... uma limpezinha. A gente não conhece dessa forma. A doença periodontal, ela deixa
ela faz alterações profundas e importantes naquele periodonto. Então a gente precisa muito, não é porque o dente mas tá duro, né? O dente tá ali, não tá movimentando, mas esse dente pode estar muito ruim. E a gente pega casos desses, de tutores que vão e voltam de tartarectomias, não resolvem um problema e voltam para fazer o tratamento periodontal assertivo. Mas assim, qualquer tratamento odontológico, qualquer um, ele exige uma anestesia geral. Eu sei que anestesia é um negócio que dá medo. Dá pra botar mais uma cadeira aqui e chamar um anestesista. É verdade, ó. A próxima ideia aí. Pois é, mas hoje a gente está lidando com protocolos seguros dentro da odontologia veterinária, dentro da oncologia. Quando a gente acredite, eu tenho pacientes, às vezes, que têm, assim, até riscos um pouco maiores, não risco baixo, mas riscos maiores, que entram e saem do processo anestésico bem. Só que o povo só lembra, mas um cachorro meu fez uma tartarectomia e morreu. Bom, olha lá. Deve ter um monte de coisas aí que a gente não está conversando. Pacientes que entram em cirurgia, às vezes, sem exames cardiológicos. Pacientes que, às vezes, entram em cirurgia só com hemograma. Pacientes que, às vezes, são submetidos a procedimentos só de sedação. Ou em anestesias que não são mais utilizadas e nem devem ser utilizadas. Pacientes que são anestesiados por o mesmo profissional que faz a cirurgia e anestesia. Existe um monte de variáveis aí dentro. Então, o papel do anestesista ele é importantíssimo dentro desse procedimento, para dar segurança para ele. E a melhor anestesia é com o anestesista. É com o anestesista. Existe anestesia inalatória como ser algo melhor, né? Então, eu sempre falo isso, porque às vezes tem gente que pergunta, né? Você faz com anestesia inalatória? Inalatória? Falou, eu faço... Primeiro, eu não faço anestesia. Eu chamo um anestesista e ele define o plano anestésico ali, o protocolo anestésico do seu paciente aí. Então, é importante. E esse é o ponto. Então, assim, pra quem não sabe, existe hoje uma disseminação. Uma praga, né? Vou falar assim, uma praga. De uma ideia da tartarectomia... A boca só falta cair pra falar isso. A tartarectomia sem anestesia. É anestesia free. O que significa isso? Eles pegam o seu animal, prendem mesmo assim, segura, abre a boca e raspa, faz a raspagem do cálculo. Ou do tártaro, como a gente chama popularmente. Isso é correto? Não. Primeiro, você vai ter uma limitação ali na limpeza desse dente. O que você está fazendo? Você está pegando uma cureta, está limpando a parte visível do dente. Existe uma coisa que se chama o biofilme subgengival, que é naquela parte do dente que a gente não consegue acessar, que a gente não visualiza, né? Por isso que a gente vai no dentista fazer a nossa profilaxia, que dói, que é incômoda. E isso, a tartarectomia sem anestesia não faz. Segundo, você está colocando e condicionando seu animal a um momento de desconforto, de dor, de estresse, que é absurdo. O animal tá lá tenso, num ambiente estranho, alguém mexendo na boca. Ah, mas ele é bonzinho. Não, beleza, se ele é bonzinho e deixa, você ainda tá perdendo aí no tratamento que seria correto. E terceiro, quem tá falando isso não é Julie profissional. Quem tá falando isso são todas as atualizações, associações brasileiras de odontologia veterinária, a Escola Americana de Odontologia Veterinária, o próprio CRMV, que hoje já tá colocando notas sobre já tá colocando, isso. Quem tá falando isso são os guidelines. O que a gente tem hoje é a orientação técnica, dizendo que a gengiva, o tratamento, a tartarectomia sem anestesia, ele não funciona. Esse dia saiu um artigo aí mostrando que o processo inflamatório que você tem naquela boca, a doença periodontal, né, o que tem ali de biofilme bacteriano, após um procedimento sem anestesia, é o mesmo de pacientes que nunca fizeram um tratamento periodontal. O que você está fazendo? Nada. Tá gastando dinheiro, tá gastando paz espiritual, porque você tá ali nervoso, porque é um procedimento, querendo ou não, tá condicionando seu animal a uma situação de dor. Então, não existe tratamento, qualquer coisa sem anestesia. Tá? Vai mexer em boca, gente. Vai pegou precisar, na minha ferida. Vai vou precisar. até comer um biscoito aqui. Aí tem uns aqui muito legais, mas eu vou escolher porque já tá no finalzinho. Um até que a gente falou no início. O que a gente falou no início? Não lembro mais. Sobre roer osso, né? Que é aquela, roer osso porque vai remover o tártaro. E aí, doutora? Mito ou verdade? Vou deixar minha colega vai, doutora Adriele, vai. Verdade, Adriele. Um
é a pergunta? Roer osso? Roer osso remove o tártaro. Mito ou verdade? Mito. Eu acredito que seja mito. Tá trabalhando com a pessoa certa. Primeiro que eu já não indico. Eu sou cirurgiã, além de oncologista. Sim. Então eu não vou indicar você dar osso pro seu pet, porque eu já peguei muitos casos de emergência. De osso parado no esôfago, de osso lá perdido no estômago, no intestino, tendo que passar por uma endoscopia, uma cirurgia de emergência. Então, só isso aí eu já não indico osso. Pronto. Aí a parte agora vai. Assim, vai. Os nossos cães, eles têm um instinto, né? Eles amam isso. Você dá a orelha, sei lá, casco, chifre, eles amam aquilo. É um exercício gostoso. Nem falo meu, então. Eu falo porque os meus amam, assim, eu sei disso. Só que qual é o grande problema? Tirando essa parte aí que até a cirurgiã comentou, eu acho que... eu também, agora... porque ainda tem isso. Ainda tem isso, Eu nem falo, vou começar a falar. Qual é o verdade. grande... Pensando na parte odontológica, qual é o grande ponto? A gente tá lidando com algumas estruturas, osso, casco, chifres. Agora estão vendendo pau de café. Aí o povo não tem mais o que vender. Eu peguei um outro dia com diarreia, com sangue por causa disso aí. Do pau de café? Que loucura, né, velho? Não tem mais o que vender. Pau de café. Tá, pau de café. Essa é nova, eu não sabia não. De 40 Eu fiquei, gente, você comeria isso? Dá vontade de perguntar você. Aí tudo isso aí, eles têm eles são objetos duros. Isso. Eles não têm maleabilidade. E aí, quando você coloca para o animal roer, que ele vai fazer aquilo ali, ele não vai ele não vai pensar, não vou fazer muita força aqui, senão eu vou quebrar o dente. Não existe isso. Ele vai ficar ali louco, vai morder. E nessa guerra entre um objeto que é muito rígido, duro, e nosso dente, alguém perde. E quem perde é o dente. E aí eu pego as fraturas elásticas, que são as principais, você já remove um tampo do dente. Você pega tudo que é tipo de situação. Fratura, avulsão dentária, o dente sai da boca por causa disso. Osso sangramento cozido. de gengiva, o próprio osso cozido que às vezes sai, principalmente né, que sai aquelas farpas. Isso. É um saco. E aí, quando você chega pra mim, a doutora tava roendo o quê? Osso foi, e aí quebrou o dente. Dá pra tratar? Muitas vezes eu não tenho o que fazer além da extração. Existe tratamento de canal. Ainda, algumas situações eu consigo até fazer o tratamento de canal. Mas aí o tutor fala, tá bom. Vem a melhor pergunta, quanto é? Só que quando você pensa no tratamento de canal, é muito parecido com o nosso. Aquilo vai exigir acompanhamento, aquilo vai exigir um controle na boca, e às vezes o animal não tem esse manejo, né? O canal sai, cai, perde, enfim. E muitas vezes o canal pode não dar certo, mas na frente exigir um tratamento, fora o acompanhamento que exige, né? Aí o tutor, gasta quanto com isso tudo? Não quero fazer não. Melhor extrair. Resumindo, você vai ter ali toda uma situação que vai gerar às vezes uma indisposição. Poxa, então não dê. Existem outros brinquedos legais pra isso. Isso que eu até ia perguntar, só um extra. Que aí é uma pergunta minha mesmo. Você indica algum brinquedo, alguma coisa pra mastigação? Depende. Se o seu animal ele gosta muito de... o animal ajuda que destrói a casa toda. Hoje a gente tem aqueles Kongs, sabe? Aqueles brinquedos que são emborrachados de silicone, um pouco mais rígidos. Tanto é que ele tem por cor. Uma vez eu vi um border collie que destruiu um preto, não acreditei, mas ok, existe. Que você pode, inclusive, colocar coisinha dentro, você pode fazer isso. Aquelas cordas que vendem, pode? Pode. O problema das cordas, porque tudo tem um problema, mas é um problema com o dentista disso. É que você faz o quê? Você dá pro bicho. Aí o bicho faz o quê? Aí dá pra você puxar. Aí você fica como? Brincando de cabo de guerra. Aí pronto, aí numa dessa que esse dia um tutor chegou que perdeu um dente no cabo de guerra. Ai, meu Deus do céu. Ou às vezes tem uma doença Shih Tzu perde muito, né, dente? Doença periodontal já pode estar ali, às vezes pela própria tração. Já tem estudos que mostram que a bolinha de tênis que eles amam, a longo prazo, pode causar desgaste do dente. Tem um monte de coisa. Mas vamos lá, quer dizer que eu não posso brincar? Não, tudo com moderação. E claro, assim, existem hoje bolinhas de silicone, de plástico, Você tem que conhecer o seu animal. Né? A minha, ela ama coisinhas de plástico. Aquela galinha horrorosa, sabe? Sei, vai cagar. Só que o que ela faz? Ela destrói tudo e come. Aí eu tiro a galinha do brinquedo dela e ela tem outros brinquedos que permitem isso. Pelúcia. Aí tem que ficar costurando todo final de semana, mas tá tudo bem. Eu até lembrei aqui, que minha irmã nem me deixa mentir, que uma vez eu comprei uma bolinha pro meu cachorro, ele é um Golden, 40 quilos. Aí minha irmã foi dar, né, a bolinha pra ele e falou assim, poxa, Scott tá tão quietinho, tá adorando esse brinquedo. Aí aquela já me deu uma palpitação, né, meu cachorro quieto, deixei lá ver. Quando eu subo, cadê a bolinha que já não tinha mais? Engoliu. Tipo assim, destruiu, mastigou, engoliu. Tá. Aí bolinha pra ele, assim, maciça, nunca mais. Só aquela coisa assim, muito... Conhecer o seu animal, fazer supervisão.
entender quem é o paciente. São brinquedos proporcionais. Não adianta pegar um Golden de 40 quilos, às vezes dá uma bolinha de gude. Mas você chama a Adriele, pega o contato de Adriele. Porque já tem corpo estranho. Tá de olho também, né? É verdade, Então é isso, adorei o papo. Foi muito bom, foi ótimo, né? Sempre é importante a gente falar sobre esses temas, educar o tutor. Também nós, veterinários, eu mesmo já peguei várias coisas aí que eu vou mudar na minha rotina, né? E vou inserir também. Então é muito importante isso. E para finalizar, se cada um tiver algo para falar, deixar uma dica, uma orientação, fiquem à vontade. Você começou, começa. Finalize aí. Menina, quer pegar a pesca. Carol, muito obrigada. São espaços como esse que eu acho que a gente cresce. É muito legal ter essa conversa com colegas que a gente admira. Então, a clínica médica e a dermato, junto com a onco, junto com a parte da odonto, que não é uma competição, na verdade, você está lidando de uma maneira que deve ser multiprofissional. Sim. Né? Então, isso cresce a veterinária e a qualidade de atendimento que a gente oferta. Então, obrigada pelo convite, foi ótimo. Uma experiência sempre legal. Dri, valeu. Enquanto a Adriele sempre. Se precisarem de qualquer coisa, podem contar comigo. Claro, próximos episódios. Com a Oral Vet. E a gente segue fazendo atendimento aqui em Salvador. Você atende nas clínicas, né, doutora? Hoje eu sou volante, ainda sou volante, mas eu tenho um consultório que é a Oral Vet na Federação. Legal. Fica dentro da clínica Uma Pets. Pertinho de mim. Olha só, tá vendo? É o primeiro consultório que eu montei aqui em Salvador. A gente tem outros planos para os próximos anos aí. Mas por hora a gente tem um consultório lá para atender com toda a parte de odonto necessária. Maravilha. E você, doutora? Gostaria de agradecer, né, de novo. Adorei o convite. Da outra vez eu gostei muito também, né, de falar sobre oncologia. Hoje foi um dia especial porque a gente teve esse bate-papo, achei bem descontraído, né, e a gente falar sobre esse assunto tão importante é sempre bom. E direcionar isso para os tutores, né, de falar sobre prevenção, deles saberem também dessa rotina, do que a gente vive um pouco, para eles entrarem também, né, e entenderem quando a gente pede alguns exames, às vezes a gente parece que tá sendo meio chato, querendo demais, mas é porque realmente é importante, né? Mas é isso, eu agradeço novamente, agradeço o Julie, porque a gente realmente tem essa parceria aí. Basicamente a maioria dos tumores em boca é ela que me encaminha. Mas como ela falou, é muito importante essa junção de especialidades e mostrar também que a veterinária ela evoluiu, né? Então, está evoluindo. Então, hoje a gente tem cada vez mais especialistas em cada área. E isso é extremamente importante para a gente ter um direcionamento melhor naquele paciente, né? E cada vez mais cuidar melhor dos nossos cães e gatos. É isso, gente. Agradecer mais uma vez a presença de vocês, né? E até o próximo Pode Animales. E vocês, se tiver qualquer dúvida, pode botar aí nos comentários, ou se também tiver alguma sugestão de temas, coloca aí nos comentários, compartilha, ativa o sininho e até o próximo Pode Animales.